Fala galera, História em Pauta número 21, e dessa vez falando sobre a carne argentina, sobre marxismo e sobre a divisão internacional do trabalho. Só lembrando, quem gostou, clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal no YouTube. Fica com o vídeo. Alerta, lá vem o lança-chamas. Pega a garrafa de gasolina e atira. Eles querem matar todo o amor. Romper o polo e estancar a sede que tenho do outro ser. Lá vem, de franco, de lado, por cima, por trás. Atira, atira, resiste, depende. De pé, de pé. O futuro será de toda a humanidade. Programa História em Pauta, então, hoje dia 27 de agosto de 2015. Precisamente 2 horas e pouco. Então, a gente está aqui com a equipe completa, que a Voz do Além acabou de ler uma poesia do Oswald de Andrade. Também o nosso amigo Carreira, o grande Fábio Melo, que não é o padre Fábio de Melo. Oi. Obrigado pelo oi. E também o convidado Alejandro Romero. Olá. Então, a gente vai conversar sobre um tema polêmico. Muito. Carne argentina. Então, vamos começar a conversa, então. A gente gostaria que o Fábio iniciasse nossa conversa com a ironia do dia. Parabéns a você. Parabéns, vai para a nova CPMF, que o governo neoliberal petista está tentando empurrar nós brasileiros, que já pagamos uma alta carga tributária. Ainda temos que pagar mais impostos estaduais, que está vindo um pacotaço aí do Sartori. E ainda tem mais essa outra tributação aí aos nossos bolsos. E com certeza demonstra que esse governo não é um governo de esquerda. É um governo que está do lado dos banqueiros, do neoliberalismo, do capital internacional. E é isso aí. Então, lembrando, parabéns a você do último programa. Então, a gente quer enfatizar, parabéns a você, a todos que fizeram a campanha contra o imperialismo aí, fizeram a campanha. Não tá ouvindo minha voz? Isso? Então tá. Então, parabéns a você, a todos que fizeram campanha pela reeleição da Dilma. Eu tô pedindo pra criatura até aproximar um pouco mais do microfone, ela não, quer engolir, né? Então, parabéns a você que fizeram campanha pela Dilma e que botaram no poder o PMDB. Mas, Freitas, vamos deixar o nosso convidado se apresentar aí. Então, grande Alejandro. Por favor, Alejandro. Quem tu és? Bom, então tá, né? Deixa eu me apresentar aí. Sou Alejandro Romero, sou estudante de graduação de História. E Qual a tua faculdade? eu estudo na URGS, né? Tem um tema de pesquisa ali relacionado à Argentina e a inserção dela no capitalismo mundial, né? Esse é o tema de pesquisa junto ao REDLA, que é o Núcleo de História Econômica da Dependência Latino-Americana, que é um núcleo que já vem aí há alguns anos, né? Ele é coordenado na URGS pelo professor Matias Lucci, pela professora Carla Ferreira, mas ele tem professores de diversas universidades do país, assim, somando junto, né? Inclusive, também alguns professores daí de fora do país. Tem o professor Lucy Oliver, o professor Jaime Osório, da UNAM do México, que também somam ali, contribuem com o REDLA, né? Bom, além disso, como dá para ver ali, eu faço parte milito junto ao Partido Comunista Brasileiro, né? Mais carinhosamente conhecido como Partidão. E Que não tem nada a ver com o PPS. Não tem nada a ver com o PPS, também não tem nada a ver com o PCdoB, não tem nada a ver com um monte de gente aí que acusam às vezes de comunistas, que a gente não tem nada a ver com esses caras, não. E milito também junto ao UJC, daí, né, que é a União da Juventude Comunista. Bom, além disso, só queria falar também rapidinho que eu também trabalho junto à Prefeitura de Porto Alegre, no Centro de Pesquisa Histórica de Porto Alegre, e aí atualmente a gente vem fazendo um trabalho de pesquisa que lá no Moisés Velhinho? Não é no Moisés Velhinho, mas no arquivo histórico municipal, não, é no o Centro de Pesquisa Histórica, ele fica dentro da Coordenação da Memória Cultural, que é perto da Secretaria Municipal da Cultura, ali na Independência, né? E aí a gente vem fazendo um trabalho de pesquisa em cima da história dos serviços públicos de Porto Alegre, assim, pegando principalmente dos séculos XVIII e XIX, que também é um trabalho muito legal, que eu gosto de falar sempre. Uhum. E, Alejandro, como é que, antes de passar a pergunta aqui que está no roteiro, eu queria saber como é que surgiu essa identificação com esse tema aí. Falar sobre a carne argentina e a inserção dela no capitalismo, na divisão internacional do trabalho, que depois a gente vai aprofundar mais.
Pois é, cara, te dizer que isso aí é uma coisa um pouco engraçada, porque, em primeiro lugar, os caras vão fazer trabalho sobre carne e vão pensar, o cara gosta muito de carne, né? Sei lá. Ou senão... Muitas pessoas pensam que até é um trabalho de biologia, né? Biólogos e enfim, né? Pois é, pode ser. Mas a verdade é que, em primeiro lugar, a coisa mais engraçada disso tudo é que eu sou vegetariano. Aí o vegetariano tá fazendo trabalho sobre a carne, né? Bom, mas na verdade é que, assim, ele faz parte de um projeto maior, que é o projeto do Hedla, de mapear e de analisar os principais produtos de exportação da América Latina no final do século XIX, para ver como é que a América Latina se inseriu no capitalismo, como é que foi esse processo de modernização, de industrialização da América Latina. E, na verdade, são vários colegas, vários pesquisadores que estão vendo cada um em uma frente de atuação, né? Então tem colegas que estão estudando como é que isso aconteceu no Brasil, tem colegas que estão vendo como isso aconteceu, sei lá, com os nitratos lá no Chile, né? E por aí vai. Eu fiquei, na época, mais responsável pela Argentina e pela carne, que foi o principal produto de exportação. Mas foi, como é que assim, mais arbitrário. O orientador chegou lá e disse, Alejandro, te apresento a carne da Argentina, é isso que tu vai, né? E aí no começo, carne argentina, sei lá, vamos ver disso, né? Tu não contestou ele dizendo, eu sou vegetariano. Prefiro falar sobre o trigo argentino. Abracei o negócio. Mas depois, quando eu fui vendo os desdobramentos disso, e como era importante, eu acabei gostando. Tanto que sempre que eu vou falar de alguém, eu falo assim, eu trabalho, eu pesquiso com a carne argentina, mas calma, é legal, não é chato. Porque todo mundo já fica com aquela cara de, que coisa chata pra caramba, né? E não, tem implicações muito importantes, assim, para a história da América Latina como um todo. Só enfatizando um pouco a Hedla, poderia contar um pouco da história desse grupo, né, de estudo e como é que tu atua dentro dele? Bom, eu sou um dos bolsistas pesquisadores, né, que tem vários estudantes de graduação, de pós-graduação, que o núcleo principal dele, assim, onde ele mais funciona, é dentro do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, o ILEA, dentro da URGS, né. Inclusive, atualmente, ele funciona com, enfim, verba de pesquisa, etc. Ele é financiado pelo programa das RIMPs, que é Redes Interdisciplinares Multidisciplinares de Pesquisa, do ILEA. Mas ele já tem já vem de longa data, já vem aí de alguns anos, né? Tocado principalmente pelo professor Matias Lucci, da URGS, e pela professora Carla Ferreira. Que, inclusive, foi nosso professor lá na FAP. Pois é, ele tinha me contado antes, né? E mais essas contribuições também, né, de fora do país. Não vou falar os nomes aqui, começar a falar o nome de todo mundo, porque eu tenho medo de acabar esquecendo alguém, né? Na verdade, eu até tenho a listinha aqui, falar o nome de toda a galera do Hedla que eu trouxe, mas não vou falar todo aqui para não ficar... Então, quer deixar pro final, fazer um agradecimento? E se quiser ler todos, fica à vontade. Tá, não, deixa pro final, então. Daí quem tiver cansado, daí já para por aí. Não escuta eu falando. Já se sintam pré-convidados pro próximo História em Pauta, né? Cada um deles, quem sabe? Uma boa ideia, um bom tema que a gente pode trazer é falar sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos com a professora Carla. Ela deu esse conteúdo para nós, né? Bem interessante. Poxa, muito legal mesmo. E, Alejandro, qual é, agora entrando diretamente na tua pesquisa, qual a importância da carne argentina para a dieta dos trabalhadores ingleses durante a era vitoriana? Pois é, essa pergunta, assim, ela até é um pouco complicada, porque, na verdade, ela responde praticamente todo o meu tema de pesquisa, né? Porque a moral, eu quero explicar por que a carne é importante, né, nesse período. Só que até fiquei com medo de não me passar muito nessa questão para não acabar explicando todo o resto do que eu teria para falar hoje, né? Por que a carne argentina é importante na dieta dos trabalhadores ingleses? Bom, porque é o seguinte, gente. Carne, para os trabalhadores ingleses, tem vários historiadores, principalmente da história mais social e econômica, na década de 60 e 70, que vão acabar abordando isso, que a carne era sinônimo de alimentação de qualidade para os trabalhadores ingleses, sabe? Tudo bem? Tranquilo. A carne era sinônimo de alimento de qualidade, tá? No sentido de que ela era o termômetro mais sensível, assim, para ver quando se tinha alguma melhoria da qualidade de alimentação dos trabalhadores. Então, quando o salário dava para comprar uma coisinha um pouquinho melhor, essa primeira coisa era sempre a carne. Por outro lado, por que a importância da carne, então, da Argentina, né? Porque a Argentina, ela vai partir de uma posição bem tímida nas exportações de carne, ali mais ou menos na década de 60, 70, do século XIX, até que em 1910,
só ela vai corresponder, por exemplo, a 65% de todas as importações de carne na Inglaterra. Então, mais da metade ali, né, da carne toda que abastecia a Inglaterra, falando aqui principalmente de carne congelada, vinha da Argentina. Numa época em que já existia navios frigoríficos, né? Exatamente. Facilitava o transporte. Aí é que tá. Porque, assim, a técnica da refrigeração da carne foi o que permitiu as grandes viagens pelo mundo, né? Que foi o que permitiu que começasse as exportações de carne, por exemplo, intercontinentais. Só que ainda não existia a tecnologia do congelamento da carne, que daí permitiam viagens maiores ainda. E vai ser ali na virada da década de 70 para a década de 80 do século XIX que vai se ter a invenção dessa nova tecnologia. E aí, aqueles países mais afastados, digamos assim, do centro capitalista vão ter condições de importar essa carne. E aí é que vai entrar a Argentina, e aí que vai entrar, por exemplo, colônias britânicas, sei lá, a Austrália, por exemplo, vai começar a exportar carne para a Inglaterra, né? Porque no século XIX isso era impensável, né? Uma carne, um negócio completamente perecível, vai começar a vir agora lá do outro lado do mundo, né? Então, a carne, ela é importante para determinar a questão da dieta dos trabalhadores, primeiro, porque ela é coisa, então, esse indicativo mais sensível, como tinha perguntado no começo, né? De melhoria ou de piora na qualidade de alimentação dos trabalhadores. Então, ver o quanto como eu posso dizer, o quanto o consumo dela aumenta em determinado período é um excelente indicativo para ver a própria qualidade de vida e qualidade de alimentação dos trabalhadores ingleses. A gente estava comentando aqui, eu e tu, né, Alejandro, sobre antes do programa. Um dos assuntos era aquele livro lá polêmico, que é Amor e Capital, né, sobre a família Marx e tudo mais. E eu tô lendo esse livro no trabalho, né, e a partir daí que eu linkei nosso tema da conversa de hoje com o livro que eu tô lendo. Eu quero saber se é verdade que o Marx se alimentava dessa carne argentina também, o que tu acha? Pois é, essa pergunta me quebra um pouco, mas... A verdade é que eu não sei. Mas se eu pudesse chutar, eu diria que sim, uma vez que... Isso já poderia até entrar, de repente, em alguma outra questão, mas a carne que vinha da Argentina era, grande parte, a carne congelada. E carne congelada era sinônimo de carne de gente de classe média baixa. Porque carne de status na Inglaterra era, sei lá, as aves nobres, etc. Carne congelada era coisa de chinelão, sabe? Então, se a gente sabe que o Marx acabou passando por sérias dificuldades financeiras no período que ele teve na Inglaterra, não fosse a ajuda sistemática do seu camarada Engels, né? Então, possivelmente ele deve ter consumido um pouquinho da carne argentina ali no meio do caminho, mas olha, isso aqui é uma suposição muito louca, assim, porque eu realmente não faço a menor ideia disso. E o Marx tinha uma preocupação assim com a dieta dos trabalhadores ingleses? Sim, bastante. E isso é legal de falar, porque foi ano passado, no Brasil até teve o lançamento de um livro pela editora Boitempo, que é uma compilação, uma antologia política de textos da primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira internacional, a primeira AIT. E lá tem vários textos sobre diversos assuntos, né, e diversos autores. Tem até texto ainda do Bakunin, né, tem texto do Marx, que são os mais importantes, assim, que a gente costuma lembrar. Mas o que estava na pauta da preocupação principal deles era a condição de vida dos trabalhadores, o quanto o desenvolvimento do capitalismo na Europa estava melhorando a vida dos caras ou não, né? E a conclusão que eles vão chegar ali, um texto de 1868 do Marx para a Primeira Internacional, vai ser de que não, de que apesar do desenvolvimento do capitalismo na Europa, apesar do desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, a condição de vida dos trabalhadores era muito baixa. E por que ele estava preocupado com a dieta? Porque a dieta era uma das formas mais importantes, né, para a gente poder medir a qualidade de vida desses trabalhadores. Então, nós vamos fazer uma pergunta agora que a gente criou a partir do projeto, né, teu de pesquisa. Essa pergunta aí pode virar até uma palestra ainda, 2 horas aí. Né? Então, mas tem tempo à vontade aqui, pode ficar várias horas. Né? Como é que funcionavam as relações de dependência e imperialismos entre a América Latina e a Europa durante esse período aí? Segunda metade do século XIX. Isso.
Bom, vamos ver por onde começar a falar disso aí. Eu acho que essa se confunde um pouco com a questão da divisão internacional do trabalho. Acho que tem que explicar os dois, assim. A gente sabe que com a primeira Revolução Industrial, né, principalmente a Inglaterra vai despontar, né, com seus produtos industrializados e vai inundar o resto do mundo com esses produtos manufaturados. A segunda Revolução Industrial, por sua vez, ela vai pegar diversas outras potências imperialistas. Então, a segunda Revolução Industrial, já entre 1860 e 1880, por aí, ela não é exclusividade da Inglaterra, né? Porque daí estão juntos ali, tem França, tem a Itália recém-unificada, a Alemanha também, até a Rússia, tem potências também fora do velho mundo, né? Fora da Europa, tem os Estados Unidos, o Japão, que também estão participando dessa segunda Revolução Industrial. Só que isso acaba criando o que a gente chama de divisão internacional do trabalho. O que é isso? Às vezes, sei lá, quando eu explico para meus alunos, geralmente divisão internacional do trabalho parece o mundo inteiro dividindo o trabalho, né, das coisas, assim, né, eu vou fazer isso aqui, tu faz isso aqui. E na prática é mais ou menos isso. Só que existem nações que se especializam, né, que detêm o monopólio dos produtos industrializados, da tecnologia, de como fazê-los, e outros que, por sua vez, vão ter que produzir algum outro tipo de coisa que não demande tecnologia e que consiga, enfim, obter algum capital para o seu sustento, né, para não perder muito nessa balança comercial. Por outro lado, voltando para as potências capitalistas, o que a gente vê é uma tendência de industrialização que acompanha uma tendência de urbanização. Então, tanto que a população urbana, que a gente sempre vê, ultrapassa a população rural primeiro nas potências capitalistas do que no resto dos países do globo, né? E na Inglaterra isso vai acontecer. Vão ter também várias leis, políticas públicas que vão, digamos assim, tornar um desincentivo, se é que essa palavra existe, né? Um não incentivo, para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária na Inglaterra. Para ficar só no exemplo da Inglaterra aqui. Então, isso vai fazer com que exista cada vez mais uma busca por matérias-primas, uma busca por alimentos, né, desses países mais, digamos, periféricos. Principalmente daí os países da América Latina, os países da África, a África principalmente, né, com as matérias-primas, a questão da China também. Estou falando de imperialismo, né? E isso vai conformar certas nações que vão ficar especializadas em exportar, ora matérias-primas, ora alimentos, né, da agricultura, ou a pecuária, no caso da Argentina, e países que vão só exportar, principalmente, esses produtos industrializados, né? E aí é que está a sacada da coisa, porque daí vai ter sempre uma transferência de valor aí. Porque os produtos industrializados, a gente consegue imaginar que eles valem mais do que os produtos, digamos assim, que a natureza dá. Porque tem uma tecnologia ali em cima deles que não é qualquer país que tem, né? Então, isso faz com que se maqueie o preço dos produtos, né? Se maqueie no sentido de que ele vai ter um valor agregado além daquele que ele deveria ter de verdade. Então, por exemplo, esse microfone aqui, industrializado, se nenhuma outra potência capitalista sabe fazer esse microfone, ele vai valer, sei lá, 200%, 300% mais do que ele valeria na verdade, né? Então, por outro lado, essas matérias-primas, esses alimentos que são exportados pelos países, digamos, dependentes dessa economia central, são desvalorizados. Então, é uma coisa que eu até estava conversando com o Rafael antes, que os países latino-americanos vão ter que exportar muito mais, né, com uma intensidade muito maior e volume muito maior, para poder compensar a balança comercial, digamos, desfavorável, né, em relação a esses produtos. Então, embora a Argentina exporte muita carne, embora o Brasil naquele momento estivesse exportando muito café, a gente tem sequências de balança comercial negativa, em que o saldo daquele ano sempre termina negativo para esses países, né? Essa é uma resposta um pouquinho longa para falar do que é a divisão internacional do trabalho, né? Mas é a forma como vai se conformando, então, países que são especializados em produtos industrializados
e países que são especializados em produtos primários. E como vai sempre tendo uma transferência de valor, de modo que uma ponta acaba sempre perdendo cada vez mais para outra. Né? Tem aquela frase do Galeano, que acho que é no prefácio do Veias Abertas, que ele diz, né, que a divisão internacional do trabalho é quando alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Não tem frase melhor do que essa, né, para exemplificar o que a gente está tratando aqui. Agora uma outra pergunta mais complexa, assim. Oh. Aqui o objetivo é mais polêmica, né? Mas também é mais agradável também, tu vai ver só. Não, mas tem mais pergunta que e fecha um pouco com isso que você está falando, porque é o seguinte, ó. O que pode nos dizer sobre a tua referência teórica de pesquisa, que é a dialética da dependência, teoria marxista da dependência. Uhum. Podemos considerar essa teoria um esforço para entender as especificidades da América Latina, através da soma de ideias dos intelectuais brasileiros, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini e Vânia Bambirra, e aí também tem a questão do Gunder Frank, né, tu citaste há pouco. Pois é. Bom, essa é um tema que é complexo, mas é uma coisa que eu gosto bastante de falar, assim, né? E é um tema até que futuramente a gente pensa em trazer um único convidado para falar só sobre esse tema, hein? Devido à complexidade, né? Qualquer coisa pode ser eu mesmo também, se autoconvidando. Né? Bom, enfim, antes de falar do porquê que é importante, sei lá... E se eu não me engano, um dos principais precursores dessa teoria também foi o Fernando Henrique Cardoso. Foi naquelas. Foi isso. Mas isso é uma... A diferença tá no marxista ali, a teoria marxista. Aí que tem uma... Tem a teoria marxista da independência... Porque é uma teoria da dependência marxista. E a DFHC é uma que não é marxista. Então vamos deixar o Alejandro aí. Tô errado ou não? Tá certíssimo, tá certíssimo. Na verdade, essa teoria da dependência, ela é uma teoria desenvolvida pelo Fernando Henrique Cardoso e pelo Enzo Faleto. Né? E essa teoria da dependência, ela é muito mais focada em aspectos políticos e sociológicos. Sei lá, como por exemplo, falar da corrupção e da falta de organização como elementos que vão fazer com que alguns países se desenvolvam mais e outros acabem se tornando dependentes. Né? Ou, por exemplo, a busca das origens da dependência lá nos sistemas pré-capitalistas, como, por exemplo, dividir os países em colônias de povoamento e colônias de exploração, que a gente sabe que hoje em dia isso já está um pouco mais em desuso. Isso é o que configurava mais a teoria da dependência do Fernando da FHC e do Faleto. E isso vai ser bastante criticada pelo Rui Mauro Marini e pelos teóricos da teoria marxista da dependência. Tá? Mas antes de falar, então, por que a teoria da marxista da dependência é importante, eu acho que a gente podia começar, de repente, explicando o que é a teoria da marxista da dependência, né, para quem não conhece, que, bom, ela é uma teoria bastante antiga, mas que no Brasil quase ninguém conhece. Né? É uma teoria formulada basicamente por brasileiros, por grandes intelectuais brasileiros, só que, por força da ocasião, acabaram sendo conhecidas muito mais fora do Brasil do que no Brasil propriamente. Então, as origens da teoria marxista da dependência remetem lá à década de 60, 70, né, com esses teóricos que não chegaram a constituir exatamente uma escola da dependência, no sentido de uma linha de pensamento único e que nós vamos propagá-la, etc. Mas por constituir esse mesmo grupo de estudos e estarem pensando junto essas questões, né, da dependência econômica da América Latina. A gente tem que pensar que é um contexto de ditaduras na América Latina, um contexto de intervenção, né, onde esses caras estavam pensando essa teoria, digamos assim, revolucionária, né, uma teoria crítica, e vão sofrer por causa disso, represálias, vão ter que fugir do Brasil, né, então a teoria marxista da dependência, ela é feita por brasileiros, mas ela é feita de fora do Brasil, que a gente tinha comentado antes, e ela vai ser pouquíssimo conhecida no Brasil, tanto que tem, por exemplo, a principal obra, que o nome é Dialética da Dependência, do escritor brasileiro Rui Mauro Marini, a primeira edição no Brasil vai chegar só pela editora Vozes, no comecinho da década de 90, né, boas décadas depois, vai ter uma tiragem pequena, sei lá, é muito raro, se tu procurar aí sei lá, nas estantes virtual da vida, os negócios, tu vai ver que
É bem raro encontrar. E só tem uma nova edição agora, em 2010, 2011, pela editora Expressão Popular. Então, é uma teoria muito antiga que teve muita repercussão em toda a América Latina. Se tu vai em outras universidades latino-americanas, todo mundo sabe quem é Rui Mauro Marini, todo mundo sabe o que é a teoria marxista da dependência. E aqui no Brasil parece que tá falando grego, parece que tá falando com, né, de um cara, sei lá, que tu mesmo inventou lá, etc. Aí eu queria te fazer uma provocação. Hã? Tu não acha que isso se deve, em boa parte, a alguns teóricos, vinculados principalmente ao Partido dos Trabalhadores, fizeram questão de anular outras teorias que estavam sendo criadas ou concebidas e colocar só os deles ali? Os teóricos. Se é que dá pra dizer que tem assim, muitos teóricos no partido. O pessoal vinculado ali à USP e tal, que depois foi se disseminando. Pois é. Os intelectuais orgânicos do PT. Isso, principalmente daí no contexto ali de redemocratização, né? Foi um grande baque, não só para a teoria marxista da dependência, porque a teoria nem tinha se estabelecido no Brasil, né? Mas toda forma de ver a sociedade de uma forma mais crítica, de uma forma mais revolucionária, vai sendo deturpada, porque principalmente com a queda do muro, né? As teorias mais críticas, mais revolucionárias vão sendo, digamos assim, vão tendo uma nova roupagem, né? Vão ficando mais ali bonitinhas, a gente vai polir um pouquinho, vai tirar aquela parte que não é mais tão bonitinha assim de se falar. Vão surgir também, isso vai ter reflexos também na política, né, com o surgimento de outros partidos, as dissidências, como o próprio PPS, né, que a gente estava falando antes ali. Então, sem dúvida isso contribui, né, contribui para esse esquecimento, mas a verdade é que não chegou a ter um rechaço ou uma refutação na teoria marxista da dependência no Brasil, porque ela nunca chegou no Brasil, ela nunca se estabeleceu no Brasil como uma opção teórica. Se a gente for fazer um levantamento ali dos principais trabalhos que estão pensando em história econômica da América Latina, tu não vai encontrar ali um período da história do Brasil em que todo mundo estava pensando na teoria marxista da dependência. Então é algo novo, né? Em 2015, a teoria marxista da dependência é algo novo no Brasil ainda, né? Já tem uma boa história também para ser valorizado. Mas, voltando ainda para poder responder aquela pergunta anterior do que é a teoria marxista da dependência, é justamente isso, é tentar usar as categorias de Marx, usar o método investigativo de Marx para poder pensar a realidade latino-americana. Porque o que a gente tinha até então, na década de 70, era principalmente ou a galera que tentava simplesmente pegar a teoria de Marx e importar para a realidade latino-americana, sem ter uma crítica, por exemplo, das particularidades e daquilo que é específico da América Latina. E aí vão surgir aquelas teorias como, por exemplo, do feudalismo latino-americano, né, etc. E, por outro lado, vai ter também uma outra falha grande, ao meu ver, pelo menos, que é a galera que, sobre uma suposta modernização, adaptação do marxismo, vai acabar incluindo coisas ali que em nada tem a ver com a teoria de Marx, né? Então vão criar uma nova coisa que não é mais marxismo. Seria um pós-modernismo. Pode ser, diversas formas de manifestação dele, né? Então, principalmente o Rui Mauro Marini vai dizer isso. A gente tem que aproveitar as ideias de Marx, as categorias que Marx criou, o método de investigação, mas pensando na nossa realidade específica, né? Pensando na realidade específica latino-americana. Nem que para isso talvez acabe tendo que criar categorias novas, que vai ser o que ele fez, né? Mas acho que é mais ou menos por aí, assim, não vou me delongar muito falando da teoria. Se quiser se delongar também, fica à vontade. Essa parte é mais rica, né? Muito rica. Pode dizer um pouco das ideias do Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini e da Vânia? A Vânia Bambirra, inclusive, é uma das signatárias da Carta de Lisboa. Brisolista ela. Exatamente. A Vânia Bambirra é grande Tem umas palestras dela no YouTube. São bem interessantes. Ela teve na URGS aqui em 2012, falando sobre os 40 anos da teoria marxista da dependência. Foi uma palestra muito boa. Mas, enfim, a teoria marxista da dependência é construída em conjunto. Ela não é obra de um individualismo metodológico, assim, de um autor só que decidiu criar a teoria marxista da dependência, tá lá e foi feita. Ela é resultado da contribuição de vários teóricos diferentes que vão aperfeiçoando, vão dizendo ali, de repente, aquilo que o Rafael falou, de repente não tá tão certo assim, de repente a gente muda aqui um pouquinho, etc. Então é um processo de aperfeiçoamento contínuo, tá? Os principais, digamos assim,
aportes teóricos, né, que a gente costuma se referenciar sempre. Em primeiro lugar, tem o Teotônio dos Santos, que ele vai caracterizar os diferentes tipos de dependência da América Latina, como, por exemplo, a dependência econômica, que se divide, por exemplo, na dependência financeira, dependência comercial, dependência tecnológica, né? Isso vão ter até outros autores, depois, que não são da teoria marxista da dependência, que vão acabar desdobrando, por exemplo, até numa dependência cultural, né? Uma dependência ideológica, aquela coisa dos resquícios do colonialismo, né? Aquelas coisas de colonialidade do poder, do modo de pensar europeu, etc., né? Tudo isso vem mais ou menos daí. O Rui Mauro Marini, que é o considerado o grande fundador, assim, maior da teoria marxista da dependência, ele vai especificar os 6, digamos, pilares, assim, que constituem a dependência na América Latina. Ele vai estudar como se constitui a dependência na América Latina e por que ela é diferente, né, de outros casos. E aí ele vai criar, por exemplo, a categoria da superexploração do trabalho, que não quer dizer só que o trabalhador é muito explorado, não, é uma coisa nova, né, um novo tipo de exploração. Aqui só o trabalhador latino-americano, né, e das economias dependentes em geral é submetido, porque às vezes a gente pensa assim, é capitalismo, então é capitalismo em todo lugar. Então o trabalhador, por exemplo, inglês, o trabalhador estadunidense, ele era explorado do mesmo jeito que o trabalhador brasileiro. Tá, ele é explorado também, mas existem mecanismos que fazem com que esse trabalhador latino-americano ele seja mais explorado, seja explorado por vias diferentes, né? O Darcy Ribeiro ele tem uma expressão chamada proletariado externo. Seria, acho que mais ou menos isso aí que você está comentando agora. Em que sentido, assim, o proletariado De que, externo? por exemplo, muito do que se produz aqui na América Latina, ou enfim, nessas regiões de colonialismo, vão para os núcleos capitalistas, enfim, para as novas metrópoles, vamos chamar assim, e elas acabam servindo, como tu mesmo disse anteriormente. Por exemplo, a carne daqui era para o cara que não era tão abonado lá na Europa. Então, consequentemente, se tu pegar uma espiral vertical assim de valores, né? Aqui o trabalho aqui vale muito menos do que o trabalho de lá. Exatamente. E isso vai aparecer até... E também como um proletário de reserva, né? Porque quando os núcleos do capitalismo estão em crise, digamos assim, é aqui que a superexploração acontece com mais... Muito bem colocado, exatamente. E, inclusive, isso fazia parte da propaganda ideológica. Se tu for pegar, por exemplo, alguns jornais dos centros capitalistas, dá exemplo do The Economist, que é um exemplo que eu trabalho na minha pesquisa, o The Economist, o periódico inglês, né? Eles propagandeiam a ideia de que os trabalhadores latino-americanos não merecem o mesmo tratamento dos trabalhadores ingleses. Então, se determinada empresa argentina da carne, por exemplo, não está lucrando o que deveria lucrar, não é porque está perdendo, né, nessa transferência de lucro, que não está conseguindo vender, que estão forçando o preço da carne para baixo, né? Vai ser porque está querendo tratar os trabalhadores argentinos como se fossem trabalhadores ingleses, está querendo remunerar os trabalhadores argentinos como se fossem trabalhadores ingleses, né? Tá querendo dar direitos trabalhistas para os trabalhadores argentinos como se fossem trabalhadores ingleses, e talvez, isso tá errado. Talvez um momento bem significativo seja ali o pós-guerra na Europa e nos Estados Unidos, que permaneceu um estado de bem-estar social até os anos 80 ali, né, que começou o avanço neoliberal, porque só houve estado de bem-estar social na Europa e nos Estados Unidos porque aqui o capitalismo estava todo desregulamentado, aquele estado de bem-estar social que, bem ou mal, aqueles governantes ditos populistas, né, tentavam implantar, foi desregulamentado pelos regimes militares, enfim. Exatamente. E aí tem aquela coisa assim, né, até fiquei sabendo de um rapaz que foi para a Europa, e aí lá foi para a Alemanha, viu que lá as coisas estavam dando tudo certo, e disse, mas o capitalismo então dá certo. Olha só, todo mundo tá vivendo bem aqui, né? O problema é que tem lugares que são mais são corruptos, a administração é ruim, etc. E daí vem, né, as más condições de vida da população. O problema não é o capitalismo. Bom, só que as contradições do capitalismo elas não terminam. Elas são deslocadas para outros lugares. Daí pode ser empurrado para debaixo do tapete para um lugar onde foge. Então, para garantir essa melhoria geral na qualidade de vida, alguém está pagando por isso. E no caso aqui, a gente está falando daí principalmente dos trabalhadores argentinos, né? No caso da Argentina, isso não vai nem ser tão forte no começo. Por quê? Porque a pecuária argentina não dependia tanto, assim,
de muitos trabalhadores. Era um empreendimento fácil de começar. Tu precisava ter o quê? Uns 5, 6 peões, tu conseguia dar conta, sei lá, de uns 10 hectares de terra já para mais, sabe? Então, com meia dúzia de gato pingado ali, né, umas cercas, etc., tu já tinha como ter a tua pecuária. E, conforme for aumentando a intensidade, conforme a carne argentina for se desvalorizando, os capitalistas argentinos, como é que eles vão responder? Principalmente no caso dos latifundiários, né, da pecuária. Aumentando a área, né, da pecuária. E aí, com esse aumento da área, aí que vai começar, por exemplo, a conquista daí do deserto, né, com esse aumento da área destinada para a pecuária, porque a Argentina, dentro da Divisão Internacional do Trabalho, vai ficar especializada em carne, né? Antes dessa integração completa ao mercado mundial, a Argentina tinha uma produção muito diversificada. Sabe? Tinha o couro, o charque, depois o primeiro grande produto de exportação vai ser a lã, mas era uma economia muito mais diversificada do que a que vai ser completamente voltada para a carne depois de 1880 em diante, sabe? Que é essa hiperespecialização, né, que a gente estava falando. Isso fez até o padrão de vida da Argentina subir bastante, né? Porque era um dos melhores da América Latina naquele período lá. Exatamente. Porque isso vai ser um período entre a década de 10 ali, até mais ou menos na Primeira Guerra Mundial, em que muitos competidores da Argentina vão sair fora do negócio. Vão estar mal das pernas, né? E a Argentina vai acabar se sobressaindo como a grande oferta de carne mundial, né? Só que isso também faz com que muitos autores pensem o seguinte: é um momento em que a Argentina supera as relações de dependência, etc. E a gente vê que não é isso, né? Porque tão logo termina esse período de instabilidade da guerra, as relações de dependência elas se refazem exatamente da mesma forma. E até hoje, depois digamos assim, da concretização do capitalismo monopolista financeiro, depois ali do final do século XIX, nenhum país que era considerado uma economia dependente deixou de ser. Eu acho que isso fica muito significativo com alguns governos que a Argentina teve. Por exemplo, se aqui em 1930 teve uma revolução que varreu uma oligarquia conservadora, fez um rearranjo de oligarquias e colocou um projeto de, bem ou mal, bem-estar social, na Argentina isso foi feito via as eleições na década de 10 e 20, com o Partido Radical lá, a União Cívica Radical, que depois veio a questão em 1930, na Argentina, teve uma contra-revolução, que se diz revolução, né? Para colocar o interesse dessa articulação que estava atrelada ao capitalismo internacional. Depois, com o Perón, a mesma coisa, com os militares, a mesma coisa. Até recentemente, a mesma coisa, né? Daí veio os Kirchner lá para fazer uma espécie de reorganização. Muito bem colocado. Né? Mas independente da boa vontade política, dificilmente se consegue romper com essas relações de dependência, né? Dentro dos padrões do capitalismo, né? Então, a Vânia Bambirra vai ser uma autora que vai até ser bem crítica nesse sentido, né? Que vai dizer que é o seguinte: olha, para resolver essas relações de dependência, tu vai ter que romper com o capitalismo. É o que ela dizia, assim, né? Porque senão não tem boa vontade, não tem tu criar projetos legais, etc., que vão romper com isso. Tu pode amenizar em determinado momento, mas romper as relações de dependência, tu precisa romper com esse sistema, né? Romper com essa postura que concorda com isso. Bom, só faltou citar um pouco das ideias do Teotônio dos Santos, verdade, que ele pode dizer para nós. Ele já falou um pouco sobre a Vânia Bambirra e sobre o Rui Mauro Marini, né? Pois é, na verdade do Teotônio eu tinha falado que são aquelas, a tipologia das é verdade, tu citaste da dependência que eu falei, da financeira, da dependência tecnológica, etc. Tem muita coisa ainda para falar do Teotônio. Ele escreveu um baita livro com o nome Imperialismo e Independência, um camalhaço, tem umas 900 páginas, em que ele também vai tipificar um pouco disso aí. Mas a Bambirra, que eu não tinha conseguido, não cheguei a explicar direitinho, que isso é muito interessante, porque ela vai... A Bambirra, ela cria uma tipologia de 3 tipos de países, né, em 3 tipos de dependências diferentes. Então, a Bambirra vai dividir os países, por exemplo, em dependentes latino-americanos em países tipo A, tipo B e tipo C. Ela cria isso mais como uma tipologia para facilitar o estudo, né? Não para encerrar esses países dentro dessas categorias. Mas ela vai dizer o quê? Os países do tipo A são os países em que vão conseguir alcançar alguma industrialização antes
por exemplo, da Primeira Guerra Mundial ali, do intervalo, na verdade, do intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Os países latino-americanos que conseguem se industrializar nesse período ainda conseguem ter uma industrialização, digamos, majoritariamente sobre interesses nacionais. Então vão ser, digamos, capitalistas brasileiros que vão estar liderando o desenvolvimento industrial no Brasil. Já tem um certo grupo que a gente pode chamar de tipo B, que são os países latino-americanos que só conseguem a sua industrialização já como fruto do intervencionismo, né, e de investimentos do capital internacional. Que são economias que servem basicamente para suprir, né, as economias do capitalismo central. Então, grande parte dos interesses capitalistas dentro desses países já vão estar completamente voltadas para eles. São o que a gente chama de economias de enclave, né? E ainda tem uns países, digamos, de tipo C, que são os países que até hoje não alcançaram um pleno processo de industrialização, em 2015, que ainda dependem basicamente, né, da agropecuária e de matérias-primas, com o grosso da sua economia, que é, por exemplo, o caso do Paraguai, que até hoje, sei lá, a indústria paraguaia é ínfima, né? Bom, então, a questão que eu faço é bem polêmica e também contemplando nosso grande camarada Lúcio, lá de Minas Gerais. Um grande apoiador nosso. Ele divide a política no mundo em dois tipos: stalinismo e trotskismo. Então vamos contemplar isso. Então, E maoísmo também. Para ele, maoísmo é o marxismo-leninismo, né? É o próprio stalinismo. Então vamos. A questão é a seguinte que eu faço. A gente estava conversando sobre isso até bastante. Eu e tu, né, Alejandro, antes do programa. A teoria de desenvolvimento do capitalismo desigual e combinado está presente em alguma medida aí dessa teoria marxista da dependência? Sim, sem dúvida. Não sei se a política está dividida só entre stalinistas e trotskistas, né? Mas enfim. O PCB é stalinista ou trotskista? O PCB é leninista. O PCB é leninista e só por hora. É engraçado que qualquer manifestação, né, de qualquer camarada já diga, não, o PCB é trotskista. Os stalinistas dizem que o PCB é trotskista. Os trotskistas dizem que o PCB é stalinista. Então não é só o Lúcio que divide a política entre dois polos, então. Tem outros também. Por hora, posso falar daí que o PCB, bom, seguimos os princípios de Marx e principalmente o leninismo, né? Ficamos ali no marxismo-leninismo e não dando um valor maior para Stalin e para Trotsky do que para os nossos grandes formuladores. Mas também aí. segue ali o marinismo, que é o Rui Mauro Marini. Mas eu não posso falar pelo PCB, né? E é mais eu e meu tema de pesquisa, né? Aí pode dizer que o Alejandro segue, né, o marinismo. Não tem nada a ver com Marina Silva, né? Vamos não, de maneira nenhuma, não tem nada a ver com a Marina Silva. Se fosse Marina Silva, eu ficava na dúvida se era, se não era. Né? Bom, mas sobre o desenvolvimento desigual e combinado que tu tinha falado, ele é muito importante para pensar a teoria marxista da dependência. Porque é o seguinte, a gente não tem como tomar as economias, o estudo das economias como um fato isolado. Então não tem como estudar a economia brasileira sem estudar as relações dela. Não tem como estudar a economia argentina sem estudar as relações dela, em que ela se encontra. Então, como diria, né, o desenvolvimento ele é desigual, e isso a gente já faz aquela menção lá, divisão internacional do trabalho, e é combinado justamente por causa disso, né? Porque para algumas potências terem esse desenvolvimento, para existirem o desenvolvido, o próprio conceito de desenvolvido só pode ser entendido se tem alguém que não é desenvolvido. Então, para se ter essas potências desenvolvidas, vão ter que surgir depois o que a gente vai chamar daí de países subdesenvolvidos, né? Mas ela é fundamental, sem dúvida, para pensar a teoria marxista da dependência, porque ela também se propõe a não analisar as economias de forma individual, analisá-las como um todo de relações articuladas, né? Pensar de forma mais dialética. E qual o significado do combinado ali? O que o Trotsky queria dizer com esse termo aí, na teoria dele? Eu acho que é justamente o fato de que não pode ser tomado como fenômenos isolados, né? Combinado no sentido de que é um todo articulado, né, com relações, né?
Aquele negócio pensar a totalidade, né? Porque isso falta muito também hoje em dia nas universidades brasileiras, né? Porque tem muito aquela hiperespecialização, o cara lá que vai estudar a história das cadeiras de madeira, não sei o quê, entre os anos de 1800 e 1801, e acaba isolando aquele objeto de pesquisa dele, né, desse todo articulado, né? Isso é muito importante da gente lembrar sempre, que aquilo faz parte, né, de um todo social que tem que ser estudado. Não quer dizer que tem que estudar tudo, mas tem que saber que aquilo está inserido, né, num todo maior para ser estudado também, né? E Alejandro falou e citou há um tempo atrás sobre feudalismo. Tu sabe, tem conhecimento, ou já ouviu falar de autores da Argentina que caracterizam feudalismo na Argentina durante esse período de expansão dos latifúndios, enfim? Pois é, a gente estava conversando um pouquinho até sobre isso antes do programa aqui, e a verdade é que assim, eu não conheço nenhum autor que fale, deve ter, sem dúvida que deve ter. No entanto, assim como tem para o Brasil também, né, que a gente tinha falado, tem muitos autores que identificam essa fase de dependência nos seus momentos iniciais, ali, no finalzinho do século XIX, identificam ela como formas pré-capitalistas. Tá, ok, um processo de industrialização pode ser que não estava acontecendo, mas se a gente pensar que aquilo é uma forma pré-capitalista, a gente justamente não está analisando o todo, porque aquilo não são formas pré-capitalistas. Pelo contrário, aquilo já é capitalismo, sui generis, né? Já é capitalismo de fato. Só que tem certas regiões do mundo onde esse capitalismo vai tomar forma do capitalismo industrial e vai obrigar outras a se especializarem em outras formas, né? Mas o que está acontecendo ali é capitalismo, nós estamos inseridos já num sistema internacional capitalista, né? E não tem outra forma da gente chegar e colocar ali, nem que sejam formas pré-capitalistas, de repente, quanto mais que sejam formas feudalistas, hein? Pseudo-feudalismo. Eu não acho que essa interpretação de feudalismo na América Latina como um todo, e em particular no caso argentino, não seria uma espécie de síntese em que alguns autores, principalmente lá no final do século XIX, início do século XX, vou citar um argentino, por exemplo, o fundador do Partido Socialista Argentino, Juan Justo, e tentavam fazer quer dizer, não tentavam fazer, mas acabaram chegando a não por querer, sim, mas pelos estudos e pela própria disponibilidade de fontes e materiais da época, de uma síntese entre o marxismo e o positivismo, que eram duas ideologias muito fortes na época. Pois é. Na América Latina, não apenas, mas em todo o mundo surgiram, durante o começo do século XX, como até hoje, surgem diversas interpretações, né, do marxismo. O marxismo já virou muita coisa diferente, né, nas palavras de muitos teóricos intelectuais. Essa tentativa de síntese entre marxismo e positivismo, ao meu ver, é completamente impensável ainda hoje, né? Só que, no entanto, como eu posso dizer, o entusiasmo com as ideias de Marx, conforme eles vão chegando em diversas partes do mundo, fizeram com que muitas vezes acabassem acontecendo esses equívocos teóricos de simplesmente importar os modelos europeus de desenvolvimento econômico para os países da América Latina. Então aí vai surgir essas teorias, né, como a gente tinha comentado, né, de feudalismo no Brasil, que daí vai ter o Caio Prado, né, também que tu tinha comentado, que vai falar bastante disso. Tu vai ter essa ideia de etapismo dos sistemas econômicos, a imagem e semelhança da Europa. Vai ser um resultado muito comum dessa importação meio grotesca assim, do marxismo. Mas isso vai se elaborando, né, depois no século XX. Esse conceito aí, se não me engano, no Mauro Marini, né, do sobre-exploração, não é o que é muitas vezes entendido como servidão? Será que essa categoria do Mauro Marini não vai contra, não pode ser usada contra essa ideia de feudalismo na Argentina? O que tu acha? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a categoria de superexploração que o Mauro Marini cria, ela serve para especificar um pouco a forma de exploração dos trabalhadores na América Latina. Como, por exemplo, o capitalista latino-americano, como a gente tinha comentado antes, ele é obrigado a pensar em novas estratégias para adquirir esse lucro, né, que ele perde na diferença com o comércio internacional, com as potências capitalistas. De que forma que ele vai compensar esse lucro?
seja no, sei lá, naquelas formas mais clássicas, aumento da jornada de trabalho, aumento da intensidade do trabalho, etc. Só que isso seria apenas mais exploração, né? Então, super exploração que o Marinho está falando não é no sentido só de mais exploração, é no sentido de que criam-se novos mecanismos, como, por exemplo, na América Latina, ao contrário das potências capitalistas, o consumo da classe trabalhadora não vai ser tão importante. Como assim? Nos países capitalistas, a classe trabalhadora tem que consumir para fazer o capitalismo funcionar. Porque tem muitos produtos que são voltados para a classe trabalhadora, né? Já na América Latina, vai ser tão atrofiada as condições de consumo dos trabalhadores que o que mais vai se desenvolver não vão ser, por exemplo, um produto de acesso da classe trabalhadora, sei lá, alimentos enlatados. Isso vai começar a vir principalmente de fora. Vão ser indústrias de fora do país que vão começar a estabelecer isso. Tanto que as principais marcas de alimentos, sei lá, que a gente conhece, são de grupos multinacionais de fora do país. Na América Latina, a industrialização e essa busca pelo consumo vai se dar muito nas esferas altas de consumo, da classe média alta. É por isso, por exemplo, que, de repente, lá na período da ditadura, por exemplo, na década de 70, ali, né, de 80, no comecinho, a classe trabalhadora brasileira vai estar lá lutando contra uma estagnação de salário, não vai ter nem grana para comprar o básico, enquanto isso na TV vai estar dando propaganda de carro, sabe? Vai estar dando propaganda da máquina de lavar, daquela TV nova, que são coisas que os trabalhadores não têm acesso. Então é isso, o mercado consumidor não, o alvo do mercado vai ser essa outra esfera, essa esfera alta. E é isso que o Marini fala, porque na América Latina você tem essa separação entre essas duas esferas, em que vai ter uma esfera que dane-se se ela está consumindo ou não, ela não é importante para a gente nesse momento, né? Porque o círculo de destaque vai ser esse círculo dos grandes produtos, né? E isso, para vocês terem uma ideia, a gente pode voltar naquelas políticas de incentivo, por exemplo, na década de 50, as políticas do JK, para incentivar a indústria automobilística. É toda voltada. Estava dentro também dessa questão do imperialismo, né? Que o JK, bem, vamos falar a verdade, ele foi um grande entreguista do Brasil. É verdade. Bom, já falamos um pouco sobre isso, mas será que há algo que pode ser dito de novo aí sobre as condições da classe trabalhadora argentina durante esse período aí? Qual é a condição de vida deles aí? Que tu chegou a pesquisar para nós? Pode dizer para nós aí. Até porque a gente acaba fugindo muito para teoria, né? E acaba fugindo do alvo da pesquisa, né? Tem que se policiar para que isso não aconteça. Bom, a classe trabalhadora na Argentina, ela vai se formar, a princípio, nos períodos ali, né, se confundindo com as políticas, digamos, de desaparecimento, né, de extermínio da mão de obra negra escrava, que existia uma grande mão de obra negra escrava na Argentina, que essa mão de obra, essas pessoas somem, né? Hoje em dia não tem praticamente mais a população negra na Argentina, que tem esse extermínio, né, essas políticas de extermínio, praticamente. O extermínio também da população indígena, com a campanha, né, de expansão rumo ao deserto, e essa classe trabalhadora que vai começar a vir, talvez, do campo, né, porque, como a gente tinha comentado, a indústria pecuária não precisa tanto assim de mão de obra, então bastante gente tem que sair do campo para ir para a cidade, né, e vão formar aqueles subúrbios de Buenos Aires, que, a semelhança dos cortiços, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, acabavam juntando sobre péssimas condições de moradia, né, péssimas condições de habitação, de alimentação, grupos de trabalhadores que vão se somar ainda à vinda de imigrantes europeus, né, com a promessa de melhores condições de vida. Ao contrário do Brasil, onde muitos imigrantes vieram, digamos assim, cheio de regalias, né, cheio de políticas de incentivo a essa imigração, na Argentina, embora existissem essas políticas de incentivo à imigração, muitos deles acabaram, né, se somando à massa de trabalhadores argentinos que já existia dentro desses cortiços. Então, não ganharam seu lotezinho de terra lá para começar a sua propriedade, não, eles foram se somar aos trabalhadores, por exemplo, dos portos de Buenos Aires, do comecinho da industrialização, né, de Buenos Aires também. Sem dúvida, a gente pode dizer que
a carne argentina entrava muito mais na dieta dos trabalhadores ingleses do que dos trabalhadores argentinos nesse momento. Né? E isso, aí fugindo um pouco para falar da condição de vida dos trabalhadores na Inglaterra, isso é sensível porque eu podia fazer até uma pergunta anterior aqui, dizer, tá, mas essa carne foi para a Inglaterra, né? Mas como é que vai ter uma certeza de que ela foi consumida pelos trabalhadores, e não pela classe média, né? Pela classe alta? Eu acho que eu tinha comentado no começo a respeito, né, do status da carne argentina, né, da carne importada. E tinha que se ter muita propaganda em cima disso para convencer os trabalhadores ingleses de que a carne importada era boa. Carne importada, congelada, sei lá, era sinônimo de porcaria. Os açougues ingleses também eram resistentes a isso. Também diziam, não, vamos continuar com a nossa carne aqui, a gente também não quer isso. Só que os principais veículos de comunicação, do lado, digamos assim, dos grandes grupos capitalistas na Inglaterra, propagandeavam paulatinamente, dizendo, consumam a carne estrangeira, ela é tão boa quanto a nossa. Né? O bife congelado, ele é muito bom, ele é o alimento oficial dos trabalhadores da nossa nação, sabe? Então vai se ter uma paulatina campanha ideológica para se ter uma aceitação dessa carne congelada. E outra coisa, a carne congelada, de certa forma, ela facilita o acesso dos trabalhadores, porque na Argentina eles estavam acostumados a consumir falei Argentina, não, desculpa, na Inglaterra, eles estavam acostumados a consumir a carne no osso, a peça inteira, tu comprava por peça. E a partir do momento em que se tem as técnicas de congelamento da carne, tu pode comprar em porções menores, né? E aí, geralmente, ele era muito usado para picar e colocar em sopas e caldos, etc. E aí cabia no bolso dos trabalhadores britânicos que recebiam por semana. Não tinha o mesmo costume do trabalhador latino-americano de receber, geralmente, por mês. Então, cabia no orçamento semanal do trabalhador inglês. Então, só para concluir essa parte, a carne que não entrava na dieta do trabalhador argentino entrava na dieta do trabalhador inglês. E ela chegava muito barata, muito barata. Tanto que entre 1870 e 1910, o consumo de carne na Inglaterra, o consumo de carne argentina, aumenta em mais de 5 vezes. Um período de pouco mais de 30 anos. Aumenta em mais de 5 vezes. Só que se desvaloriza tanto que aumenta de... Não, desculpa, me confundi. Os gastos com carne argentina aumentam 5 vezes. Mas o volume de carne importada aumenta de 50 milhões, de 50 milhões, não, de 50 mil toneladas para 950 mil toneladas. Então aumenta em quase 20 vezes o volume, enquanto aumenta só em torno de 5 vezes o preço. Então quer dizer, em cerca de 30 anos chegou muita carne, mas se desvalorizou demais o produto. Desvalorizou demais, chegava muito barato. Chegava muito barato para os trabalhadores ingleses essa carne. E por chegar muito barato, podia pressionar os salários mínimos na Inglaterra a se rebaixarem a níveis menores. Porque o salário mínimo o que é? É determinado com base nas condições mínimas de subsistência do trabalhador. Aquilo que dá para fazer, sei lá, a cesta básica dele, etc. Então, se tu baixa muito o preço disso, porque a carne era o elemento mais importante dessa cesta básica, digamos assim, né, desse kit de alimentação, se tu consegue baixar muito o preço disso, o salário pode ser rebaixado. E aí é que entra aquele negócio que o Marx falava da mais-valia relativa, né? Quando tu diminui os custos de subsistência daquele trabalhador para que ele possa trabalhar por menos. Sabe? E aí tá o grande pulo do gato. Se barateou a carne lá para os trabalhadores ingleses, quer dizer que aumentou a exploração dos trabalhadores na Argentina também. Exatamente. E para conseguir essa carne muito barata, como é que era isso? O ponto de chegada da Inglaterra estipulava preços máximos. Olha, a gente vai pagar isso. É isso que a gente paga pela carne. Os produtores argentinos vão dizer, não tem como a gente produzir por esse preço. Custa mais do que isso. Né? Como é que a gente vai... E os caras vão dizer, não, isso a gente não quer.
né? Então, como é que os caras vão conseguir produzir essa carne mais barata para compensar isso, né? Vai ser com superexploração da classe trabalhadora, mas vai ser principalmente com aquela expansão da área produtiva, né, da pecuária, como eu tinha falado para vocês. A superexploração dos trabalhadores na Argentina vai se dar mais em outras etapas do que na pecuária, propriamente dita. Vai se dar no transporte, por exemplo, as empresas que garantiam o transporte e a comercialização da carne. Não, digamos, os caras lá que plantavam bois, né? Mas sim no processo de comercialização, porque ali já era controlado por empresas inglesas. Tem o caso, por exemplo, da River Plate Company, que é uma empresa, digamos, argentina, entre aspas, né? Mas a chefiada por ingleses, que vai controlar, então, um grande contingente de mão de obra, né? De trabalhadores argentinos. E aí vai ter, por exemplo, esses casos lá dos jornais ingleses dizendo, né, que não, vocês não podem pagar bem esses caras. Né? Vocês têm que rebaixar o pagamento deles, que é para poder garantir que a carne chegue aqui barata para os nossos trabalhadores. E nesse período de boom, assim, da carne argentina na Inglaterra, qual a relação entre os indígenas argentinos, por exemplo, nesse período? Pois é, a gente pode supor que justamente pelo boom da carne, pela maior demanda por carne, todo aumento de produção nesse momento dos pecuaristas argentinos vai se dar por meio de ou aumento da intensidade de exploração do trabalho, ou principalmente por aumento da área da pecuária. Eles não vão ter como, por exemplo, investir em novas tecnologias nesse momento, porque requer capital, né? Então, E a tecnologia para carne seria muito mais o frigorífico, exatamente, o transporte, né? Para aumentar essa área para pecuária, aí é que vão começar, por exemplo, as políticas do governo argentino de privatizar, de entregar a particulares terras públicas que ficavam, digamos assim, nas redondezas da parte, entre 1 milhão de aspas, civilizada da Argentina, né? Então, com o tempo isso não vai ser suficiente. E aí vai começar mais amplamente a tal da campanha, né, em direção ao interior. E isso vai fazer com que muitas populações indígenas tenham que ir cada vez mais fugindo, né, cada vez mais recuando, né, nesse processo. E não tem alguns indígenas que se incorporam à mão de obra como peões? Tem, sem dúvida. Mas isso não vai acontecer tanto na Argentina como acontece em outros países, como, por exemplo, no Chile, na Bolívia, né? Embora tenhamos alguns casos na Argentina, a gente pode dizer que a Argentina é o exemplo máximo onde o extermínio e o desaparecimento da questão dos indígenas, ela se sobressai completamente a qualquer, por exemplo, política de inclusão dos indígenas, né? Tanto que no começo do século XX já não vai mais existir praticamente população indígena na Os poucos que vão existir são os Mapuches. Pois é. E como é que funciona essa dependência econômica do capitalismo europeu na Argentina hoje? Pois é, essa é uma excelente pergunta, porque tem muita gente que fala bom, mas a teoria da dependência servia para explicar as coisas, por exemplo, tais como elas eram lá até a década de 60, década de 70. Hoje a gente está vivendo um cenário diferente, um cenário em que não existe mais essas relações de dependência, né? E, bom, até... foi quando? Foi no passado, retrasado, né? Que a Argentina estava vivendo uma grave, digamos, crise econômica, que ainda era, para variar, muito aumentada ainda, né, pelos veículos, digamos assim, de direita, que ela era hiperbolizada, mas que era uma crise significativa, né? E a Argentina, a exemplo do Brasil, né, até tiveram que cortar um pouco isso, teve a questão lá do rompimento, né, com o pagamento da dívida externa. Mas, aqueles fundos abutres. Né, o Brasil, por exemplo, que todo mundo diz que se tornou uma grande economia, etc.,
Se tornou, de fato, tem o BRICS, etc. Mas, tu for ver, 50% do PIB, não lembro agora se é 49% ou se é 51%, do PIB brasileiro vai para pagamento de dívida externa. E dívida externa com bancos e instituições de financiamento dos antigos centros capitalistas. Então, que grande potência nova do mundo é essa, que metade das suas riquezas é transferida para pagamento de dívida ainda. Né? Isso é uma coisa a se questionar. Como eu tinha comentado no começo, nenhum dos países que se conformam em relações de dependência, nesse período inicial do capitalismo, consegue superar essas relações de dependência. Que exemplos poderiam ser dados? Tem gente que diz, mas e a China? Bom, a China cria aquele outro negócio, né, que é o capitalismo de Estado, que sei lá, nem sei falar direito sobre. Ela utiliza o jogo neoliberal, mas politicamente tem algumas coisas ali que... Mas não vou ser a exceção que confirma a regra, né? Você é a exceção que vai quebrar a regra, né? Que vai criar uma nova regra. Isso é um marco aí no nosso Grupo do Sul, na nossa história aí, né? A partir de agora se faz o verbete. Um dos dois verbetes que a gente tem que são muito importantes, que não teve convidados que participaram aqui, foi o Socialismo Celestial, do Adamir Gerson, e o Pensamento Gonzalez, do Gonzalo, do nosso amigo Lúcio. Pois é, dei uma conferida na página e tá lá mesmo, é verdade. Mas então, queria agradecer também pela iniciativa do programa. Eu não conhecia, fiquei tomando conhecimento do programa através do Jonathan, né? Achei uma excelente iniciativa, espero que cresça cada vez mais, que seja feito até com a regularidade, né? Consiga, né, a regularidade mais assídua. Estamos tentando, toda sexta-feira aí. Queria, então, só mandar um agradecimento aqui para alguns colegas de pesquisa que também vêm tratando com a teoria marxista da dependência. Poderia citar aqui o Renan Santos, né, que é mestrando da URGS nessa área, a Luana, né, sua companheira, a Alice Toldo, também do grupo, Cassiano Fraga, deixa eu ver se estou esquecendo o nome de alguém aqui, o Matheus Meirelles, né, peço desculpa se eu esqueci o nome de algum, nosso grupo está crescendo bastante, ainda bem, todos do Hedla, né, os professores coordenadores, professor Matias Lúcia, professora Carla Ferreira, a professora Cláudia Wasserman, né, um abraço especial para todos. E para fazer menção aqui em alguns pesquisadores do Hedla que não estão diretamente dentro do nosso núcleo de pesquisas diárias, mas que de outras partes do Brasil também coordenam pesquisas muito interessantes a respeito. A gente poderia falar do professor o Carlos Schmidt, o famoso Schmidtão da economia da URGS, que também soma nisso. O professor Edson Anthony, do Colégio de Aplicação da URGS. O professor Marcelo Dias Carcanholo, que ele é do Departamento de História, né? Ele, na verdade, ele é doutor em Economia pela FRJ, né? Que tem trabalhos muito importantes. Escolhendo aqui alguns aqui, né? A Roberta Traspadini, que é, na verdade, a idealizadora, né? Que ela é uma dos autores, na verdade, daquela nova tradução, né? A nova publicação que saiu pela Expressão Popular do Dialética da Dependência, do Rimaro Marini, né? O professor Rodrigo Castelo Branco, que também é economista e professor pela Unirio, né? Deixa eu ver o que mais aqui tem para falar. E nossa membro de honra, né, Vânia Bambirra. Trabalhista. Vou mandar o link depois para ela, espero que ela veja, que ela fique orgulhosa de mim. Grande Vânia, grande pessoa. E ainda, né, os nossos membros externos, colaboradores, podia falar aqui do professor Jaime Osório, da UNAM, e do professor Lúcio Oliver, né, também da UNAM, que esteve aí no Brasil fazendo seu pós-doc ano passado. Acho que é isso, gente. Então é isso, eu vou dar o meu tchau, né, a todos. Muito feliz aí, gostamos muito da tua presença aqui. Fica convidado aí para manter
essa relação conosco aí no grupo de estudo aí, com síntese americanista, com Estamos publicações. organizando a 4ª síntese americanista no final do ano e já está convidado. Com certeza. Muito obrigado. Então é isso. Tchau a todos. Tchau, tchau.